Deu certo. Olá, boa noite. Boa Tudo bom, noite. professora Camila? Tudo? Você me escuta bem? Escuto. Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Seja bem-vindo à live, à série Live Diálogo Ambiental Funcional Internacional. E eu fico muito feliz com o tema que você escolheu. Além de serem refugiados, você nominou de invisíveis sociais, né? Uhum. Então, seja bem-vinda ao Diálogo Ambiental Funcional Internacional. A palavra é sua. Obrigada, professora Blaine. Esse tema é um tema que eu gosto muito de estudar, né? Antes mesmo agora do período da quarentena, da pandemia, já era um tema que eu já escrevi artigos sobre ele. E nesse período, a gente chama eles de invisíveis sociais hoje, no período de Covid, mas eles sempre foram invisíveis sociais, na verdade. Então, assim, antes de analisar o tema propriamente dito, eu acho que é necessário a gente trazer conceitos básicos, né, de refugiados e de invisíveis sociais, porque eu acredito que o público seja bem diverso, né? Então é necessário trazer primeiro conceitos iniciais desses duas características principais. Em se tratando do primeiro ponto, da questão dos refugiados, a gente precisa saber diferenciar, né, os tipos de imigrantes que são reconhecidos pela ordem jurídica. Aqui no Brasil, nós temos, né, a Lei das Migrações brasileira, que foi aprovada, foi sancionada dia 24 de maio de 2017 e entrou em vigor em 21 de novembro de 2017. E essa norma, ela especifica, né, alguns tipos de migrantes. Ela traz a definição de imigrante, de emigrante, de residente fronteiriço, de visitante e de apátrida. E nessa norma ela especifica, né, que o imigrante é aquela pessoa que vem de outro país e com o intuito de trabalhar ou residir no território brasileiro, temporário definitivamente. Trata da questão do imigrante, que já é o oposto, né, que é aquele que sai do Brasil e vai estabelecer residência temporária ou definitiva no exterior. O residente fronteiriço, que é aquela pessoa que reside habitualmente em um país limítrofe com o nosso, que conserva a residência no seu país limítrofe, mas que vem a exercer alguma atividade no território nacional. E o visitante, que é aquele que vem para estadia de curta duração, vem geralmente a passeio, a trabalho. Então, eles passam um curto período de tempo em território nacional. Aí, com relação ao apátrida, que eu queria dar um destaque maior, que eu vou até retomar esse tema um pouco mais na frente, o apátrida, ele é uma pessoa que não é considerada nacional por nenhum Estado. Então, a gente tem uma legislação, a gente tem a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, que ela foi promulgada no Brasil pelo Decreto 4.246 de 2002. E mais adiante, no artigo 2º da lei, a lei especifica que a Lei das Migrações ela não vai prejudicar a aplicação de normas internas e internacionais que sejam específicas para refugiados e asilados. Então, entrando já na parte dos refugiados, a Convenção de Genebra de 51 que trouxe o conceito que a gente aplica até hoje de refugiados, né? Só que ela teve uma pequena alteração com o protocolo de 1967, que retirou as limitações temporais e territoriais. Então, o conceito de refugiado da Convenção de Genebra, ele especifica que considera-se refugiado aquele que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, e temendo ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Então, são só esses 5 motivos que estão previstos na Convenção de Genebra. E o protocolo de 67, como eu já falei, ele tirou essa limitação temporal, né, de antes de 1951, e a territorial, porque essa Convenção de Genebra foi criada especialmente para poder atingir os refugiados da guerra. Então, foi tirada a limitação do território europeu. O Brasil ele ratificou essa convenção e assumiu, então, o compromisso de amparo aos refugiados em território nacional. Então, aqui, a nível brasileiro, nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro em 1980,
que é a Lei 6.815, e ela foi revogada pela atual Lei das Migrações, e posteriormente nós tivemos a Lei dos Refugiados, o Estatuto dos Refugiados, que é a 9474 de 97. E durante muito tempo essa lei ela foi considerada como um avanço nas normas dessa temática no mundo todo. Essa lei ela também traz a aplicação do conceito de refugiado da Convenção de Genebra, sem as limitações temporais e territoriais, e ela traz uma inovação, né, que ela acrescenta a hipótese de solicitação de refúgio por grave e generalizada violação dos direitos humanos. Então, nesse caso, a nossa lei ela traz um plus em comparação com as legislações existentes no mundo. Porque, segundo o conceito do Estatuto de Genebra, nós só temos a aplicação do termo refugiado por 5 motivos, que é raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. E a nossa lei acrescentou a grave e generalizada violação dos direitos humanos. Então, devido a essa ampliação, em 2012, o governo brasileiro instituiu o programa humanitário para os haitianos que procuravam abrigo no país. E em 2015, houve essa mesma concessão para os venezuelanos, né? Foi concedida aos haitianos por causa do desastre ambiental e aos venezuelanos por causa de violação de direitos humanos. Então, falando da parte ambiental, a gente precisa saber diferenciar duas coisas: os refugiados e os deslocados ambientais. E quando a gente fala de refugiado, não está lá no conceito da Convenção de Genebra o caráter ambiental. Então, os deslocados ambientais, eles são considerados refugiados de fato. Eles não são considerados refugiados de direito. E são aquelas pessoas que justamente não estão previstas no conceito da Convenção de 1951, mas que foram deslocados por algum motivo de causa natural, terremotos, deslizamentos, tsunamis, queimadas, secas, enfim. Então, nesse caso, os deslocados ambientais, eles não são tratados na ordem mundial como refugiados. E isso traz uma série de polêmicas entre os estados, porque alguns não querem a inclusão, porque vai aumentar os gastos, principalmente do Acnur, porque tem muita gente que se enquadra como refugiado econômico e poderia entrar nessa categoria de refugiado ambiental. Enfim, é uma polêmica tratada a nível internacional. Então, aqui no Brasil, os haitianos eles foram refugiados ambientais, né, deslocados ambientais, e foram protegidos recebendo o visto humanitário, né, que foi concedido para haitianos e venezuelanos. Então, como uma maneira de não deixar que esses haitianos que saíram do seu estado por causa desses sucessivos terremotos ficassem sem amparo, o governo brasileiro criou esse instituto. É importante a gente destacar, quando a gente fala de refugiados, os refugiados em si, eles trazem assim, estigmas muito grandes com ele. E o refugiado, quando ele sai do seu país, quando ele solicita refúgio por causa de violação de direitos fundamentais, ele não está fazendo isso porque ele quer. Ele está fazendo isso porque ele precisa preservar a vida dele. Então, ninguém é refugiado porque quer, as pessoas são refugiadas porque estão sofrendo violações dos seus direitos. Então, a gente tem que evitar estigmatizar esse tipo de pessoa. E para a gente ter uma ideia da quantidade de refugiados aqui no Brasil, o CONAD divulgou na 4ª edição do relatório Refúgio em Números, que em 2018 nós tínhamos um total de 1.086 refugiados de diversas nacionalidades. E com isso, então, o país ele atingia a marca de 11.231 pessoas reconhecidas como refugiadas no Estado brasileiro. E desse total, os sírios eles representavam 36% da população refugiada com registro ativo no Brasil, e eram seguidos pelos congoleses e angolanos. Então, a gente teve um aumento muito grande. O ano de 2018, principalmente no ano de 2018, porque a gente teve aumento no fluxo dos venezuelanos. Então, a gente teve um total de 80 mil solicitações de refúgio em 2018, sendo que dessas 80 mil, 61.681 eram de venezuelanos. Aí, em segundo lugar, a gente tinha o Haiti, com 7 mil solicitações, aí depois vinha
os cubanos, os chineses e os bengaleses. Então, o número de solicitações de refúgio no Brasil aumentou exponencialmente e principalmente nos estados de Roraima, Amazonas e São Paulo. Para a gente ter uma ideia do crescimento das solicitações de refúgio, Roraima, em 2017, teve 16 mil solicitações. E em 2018, esse número subiu para 50.770 solicitações. Então, foi um aumento de mais de 300%. Passando para a parte dos invisíveis sociais, quando a gente fala de invisíveis sociais, a gente está falando de pessoas que estão sujeitas a uma discriminação por parte da sociedade. A sociedade, então, ela exerce essa discriminação ao ponto de que esses seres humanos eles passam despercebidos por todos nós. E esse conceito, ele traz, então, aspectos negativos, principalmente com relação à precarização da sobrevivência desses indivíduos e à diversidade de preconceitos que eles enfrentam. Então, o invisível social, ele é colocado em uma situação de vulnerabilidade e, assim, ele vai assumir uma fragilidade, uma incapacidade de se defender das atividades daquele cotidiano que todos nós passamos. Um exemplo muito claro aconteceu agora, justamente nesse período da pandemia, da quarentena, né? A campanha do Covid foi todo mundo fica em casa. E quem não tem casa? Como é que faz, né? Todo mundo tem que sair nas ruas de máscara. Mas quem não tem dinheiro para comprar máscara? Todo mundo tem que usar álcool em gel, álcool 70%. Mas a grande maioria da população não tem dinheiro para comprar álcool em gel, álcool 70%. E aí entra os refugiados, né? A gente tem inúmeras categorias de invisíveis sociais, mas eu vou focar exclusivamente nos refugiados, porque senão a gente vai ter que falar aqui, acho que uma semana, né, sobre cada uma delas. Tem uma história que eu gosto sempre de começar, que é interessante aqui no Brasil, e por isso que eu falei dos apátridas mais atrás, para a gente exemplificar a invisibilidade dos refugiados mesmo antes da pandemia. Aqui no Brasil, em 2018, a gente teve a história de duas irmãs, que é a Marra e a Sowat Mamo, que elas já moravam aqui no Brasil há 4 anos, tinham solicitado refúgio. Elas, em teoria, elas são sírias, porém elas não tiveram a nacionalidade delas reconhecida, porque o pai delas era cristão e a mãe muçulmana, então o Estado não reconhecia, né, a união deles e, consequentemente, não reconhecia os filhos que advêm daquela reunião, daquela união. Então, elas não tinham RG, elas não tinham cartão de crédito, elas não podiam usar a saúde pública, elas não podiam usar a escola pública, elas não eram ninguém. E se vocês colocarem até no vídeo no YouTube, primeiras apátridas com nacionalidade brasileira reconhecida, vocês vão ver lá o testemunho delas, que elas falam que para elas serem consideradas como pessoas, era necessário que elas fossem presas, porque aí iam reconhecer que elas existiam, né? Porque antes elas não eram ninguém. Então, por causa dessa condição, as ex-refugiadas, elas não tinham documento de identificação, então elas não podiam ter acesso a serviços básicos em canto nenhum do mundo, porque elas não eram ninguém. E elas solicitaram, então, a várias embaixadas, né, o reconhecimento da nacionalidade, e o Brasil foi quem aceitou, mandou elas virem para cá, e em 2018, então, elas foram reconhecidas com a nacionalidade brasileira. Aí tá, Camila, mas isso foi antes da pandemia. E agora? Como é que estão os refugiados e apátridas nesse tempo de Covid? A nível internacional, eu trouxe aqui mais o caso da Grécia, né, que é um dos locais que tem mais casos de acampamento de refugiados. E nos campos de refugiados, os dramas eles já são inúmeros em período normal. Antes já existia a questão da crise sanitária, já existia a questão da vulnerabilidade, mas agora eles se tornaram maiores. Essa vulnerabilidade, ela se somou, então, ao isolamento e às demais consequências da pandemia. E houve também a interrupção dos programas de acolhimento, a suspensão dos procedimentos de asilo, a própria quarentena. Então, os refugiados que estão no continente europeu, eles se tornaram mais expostos e mais frágeis do que eles já eram no período normal.
Daí eu trouxe alguns questionamentos. Porque antes da pandemia a gente costumava assistir noticiário, ler jornais e ver notícias de refugiados. E hoje a gente não vê mais. A gente não vê sair no Jornal Nacional como estão os refugiados venezuelanos lá em Pacaraima. A gente não vê como é que estão os refugiados da Grécia. Então, a gente não tem notícias, né, de como estão esses seres humanos que são frágeis e vulneráveis em períodos normais. Então, eles se tornaram mais invisíveis do que eles já eram. Porque nós não temos boletins diários, eles não estão nas estatísticas, a mídia parou de dar atenção, então eles realmente sumiram. A pandemia do Covid, ela arrasou a vida de muita gente e os meios de subsistência de todo mundo, mas ela atingiu especificamente, de forma mais grave, os vulneráveis. Então, quando a gente fala dos refugiados, ainda é pior, porque além de eles serem vulneráveis, eles estão em constante movimento. Né? Eles não têm uma fixação em determinado local. Então, eles estão sujeitos, eles tiveram que fugir da sua localidade por causa de violência, por causa de violações de direitos, por causa de calamidades, e acabaram ingressando num período de pandemia que gerou uma piora na sua condição de vida. Aqui no Brasil, os imigrantes mais vulneráveis, incluindo principalmente os desempregados, eles têm principalmente a questão do temor com eles. Os desempregados temem não ter o que comer durante o período de isolamento social. Muitos deles atuam como autônomos e não possuem reserva, então também podem estar enfrentando necessidades. Aqueles que estavam empregados com carteira assinada estão com medo do futuro, né? Porque as empresas estão tudo em período de crise, então eles não sabem se vão conseguir permanecer nos seus empregos. A gente tem também os refugiados que pertencem ao grupo de risco, que por causa da idade, por causa de alguma outra doença, têm medo de serem infectados. Além disso, nós temos os efeitos psicológicos da doença, que também são inúmeros, né? E isso tudo ainda é intensificado justamente com a situação da mobilidade dos refugiados. A outra problemática que a gente tem aqui em território nacional é que os refugiados eles possuem uma dificuldade de encontrar informações precisas e de evitar as famosas fake news. Então, muitos ainda não dominam o português. Algumas organizações que auxiliam estão fechadas por causa da pandemia. E, além disso, ainda tem o medo da xenofobia, né? Então, eles, até mesmo para se tratar, no caso da saúde, de ficar doente, eles têm medo de ir no hospital público e sofrerem preconceito por serem refugiados, por serem estrangeiros. A outra situação que afeta os refugiados brasileiros é a falta de acesso à documentação. Apesar deles receberem, nos períodos normais, né, um documento provisório, uma carteira de trabalho provisória, todo esse processo está suspenso, agora no período de pandemia, assim como outros processos, e eles então não têm uma documentação para poder dizer, ó, tá aqui, eu estou em processo de refúgio em território brasileiro. Outra problemática é a questão da preocupação com os familiares, né, que ficaram no seu país de origem, porque os serviços de envio de remessas de dinheiro, eles não são considerados essenciais, então eles estão fechados. E isso significa que muitos refugiados aqui ainda trazem essa preocupação de como garantir o sustento da sua família que ficou lá no seu país de origem. E uma das coisas que Está passando avião. Uma das coisas que é importante a gente chamar a atenção é que a gente viu muito nos noticiários, né, agora com relação ao auxílio emergencial, que o governo brasileiro ele não tinha um controle das pessoas que poderiam receber aquele benefício, das pessoas que são autônomas, que não tinham uma renda fixa. E o mesmo acontece com relação aos refugiados ou aos imigrantes em seu aspecto em geral. Tá? Vocês terem uma ideia, em 2018 eu fiz um artigo sobre o Bolsa Família e eu queria justamente saber a quantidade de refugiados ou imigrantes que recebiam o benefício.
E na época que eu fiz esse artigo, eu liguei para o órgão municipal, estadual e federal. E quando eu liguei para as esferas municipais e estaduais, tinha servidor que nem sabia que estrangeiro podia receber o Bolsa Família. E a única informação que eu obtive na época foi do antigo Ministério de Desenvolvimento Social, que tinha uma tabela que eles já tinham divulgado em uma reportagem anterior, mas nessa tabela só tinha informações de famílias que recebiam Bolsa Família e que tinham pelo menos um estrangeiro integrante dos seus pagos. Então, eles não tinham nenhum controle de estrangeiro ou refugiado que recebesse, que fosse beneficiário do programa Bolsa Família. E isso ficou claramente refletido, né, para a gente nessa crise do Covid, porque a gente viu justamente a ausência de dados do governo, a ausência de controles dos brasileiros, quanto mais de refugiados. E, passado essa análise dos problemas, a gente tem que ver as possibilidades de soluções. O único site que você colocar hoje que divulga notícias constantes sobre os refugiados é o site da própria ONU. E o secretário da ONU, Antônio Guterres, ele destacou que os refugiados eles enfrentam 3 crises de uma vez. Eles enfrentam uma crise de saúde, né, à medida que eles são expostos ao vírus, que geralmente eles estão em contextos de grandes aglomerações, distanciamento social não existe, é um luxo. E coisas básicas como cuidar de saúde, saneamento básico, de nutrição, são muito difíceis de encontrar nos acampamentos. A segunda crise, né, que as pessoas que estão em movimento enfrentam trata-se de uma crise socioeconômica. Então, principalmente aqueles que trabalham na economia informal, que não têm acesso à proteção social, acabam passando por essa segunda dificuldade. E a terceira é que as pessoas em movimento elas enfrentam uma crise de proteção, que foi que a gente viu muito agora nesse período de pandemia. Vários países fecharam a fronteira, né? Então, segundo a ONU, mais de 150 países eles impuseram restrições na fronteira para poder conter a propagação do vírus. E em pelo menos 99 estados não foi aberta uma exceção para as pessoas que procuravam asilo por perseguição, né? No caso dos refugiados. Então, a ONU ela trouxe algumas propostas para tentar diminuir esse impacto da violação dos direitos humanos dos refugiados. E a primeira delas é justamente ressaltar que a exclusão da saúde ela é mais cara do que a inclusão. Então, para todos os estados, sai mais barato incluir os refugiados na sua saúde pública do que excluir. Segundo, que nós precisamos defender a dignidade humana perante a pandemia e justamente aprender com alguns países, que foram muito poucos, que implementaram restrições de viagem e controle de fronteiras, mas que respeitaram os direitos humanos e os princípios internacionais de proteção aos refugiados. E o terceiro é que os diagnósticos, vacinas, tratamentos, eles devem ser acessíveis a todos. E, por fim, que as pessoas em movimento, elas fazem parte da solução. A gente tem que aprender a viver numa coletividade, numa sociedade. O mundo hoje ele é globalizado, a gente não vive isolado. Então, não adianta a gente excluir esses indivíduos que vieram nos pedir ajuda de toda a evolução no tratamento, de toda a campanha que é feita para evitar essa propagação. A Covid-19, ela demonstra justamente isso, né, que nós estamos todos conectados. Então, não importa onde a gente vive, não importa quem a gente nós todos estamos sujeitos a esse vírus. O vírus ele não vai conhecer religião, ele não conhece etnia, ele não conhece fronteiras. Então, todas essas pessoas elas têm que ter acesso ao serviço de saúde. E, inclusive, com esse vírus, a gente viu uma propagação de uma maneira inversa. A gente viu que o vírus ele começou das classes altas para as classes mais baixas aqui no Brasil. Então, a gente viu que realmente não importou a questão financeira para propagar esse vírus, né? E, então, esse tratamento de saúde, ele é do interesse de todos. E, quanto mais pessoas fizerem, vai ajudar a impedir a propagação do vírus. E essa tem que ser a prioridade de todos.
principalmente para poder criar políticas inclusivas e não discriminatórias que sejam necessárias para combater a Covid-19. Então, entre nós, aqui no Brasil, a gente teve alguns pontos positivos, que foi a Lei 13.982 de 2020, que instituiu, né, a renda básica emergencial por causa da comoção social provocada pelo Covid, e ela pode ser estendida aos estrangeiros que sejam regularmente residentes no país e que satisfaçam os requisitos previstos no texto legal. A outra característica é que o nosso sistema público de saúde é o melhor do mundo, né? Então, a gente tem um caráter universal de atendimento do sistema de saúde, que permite até mesmo o atendimento de estrangeiros que não estejam regularizados ainda no país. Mas, assim, o que eu tenho mais para falar é que eu senti medo e ansiedade nesse período é uma resposta normal, né? Mas a gente tem que evitar que essas pessoas, especialmente os refugiados, eles transformem esse medo e ansiedade na xenofobia, né? E a gente também seja preconceituoso, como a gente viu o caso dos chineses, né? Que na época que começou a divulgação do vírus, eles começaram a sofrer preconceito, serem maltratados, né? Inclusive até mesmo pelo presidente dos Estados Unidos. Então, acima de tudo, a gente não pode culpar os refugiados por um surto de Covid, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, na época que começaram a chegar os venezuelanos, que aumentaram os surtos de sarampo, e eles foram culpados por terem aumentado os casos. Mas a gente também não vê que as políticas de vacinação do governo estavam sendo ineficientes. Então, a gente não pode culpar os refugiados por um surto de Covid-19, porque vai fazer com que eles não se sintam seguros em procurar aconselhamento e até mesmo recusar buscar um atendimento médico caso venha a sentir o sintoma. E, coletivamente, a gente nunca viveu uma situação como essa, com fronteiras fechando e com diversos lugares em quarentena em escala global. E enquanto o cenário for esse, a gente tem que tomar precauções para cuidar da nossa própria saúde mental e dos que estão à nossa volta. Então, quando a gente fala na perspectiva de direitos humanos e proteção internacional, a gente não pode falar de quarentena, né? Em suma, os direitos humanos eles devem ser sempre conservados, mesmo nos tempos de Covid-19. A gente tem a possibilidade, né, de, em casos de necessidade, tomar medidas severas de isolamento social e contenção da epidemia, que aí vão gerar relativização de alguns direitos, mas essas medidas elas vão ser temporárias, elas têm que ser razoáveis, elas têm que ser necessárias e, além de tudo, proporcionais e baseadas em critérios técnicos. Então, a gente tem a relativização, por exemplo, do direito à liberdade, porque a gente precisa preservar um direito maior, que é o direito à vida. A gente tem a relativização do direito do trabalho, porque o direito à vida ainda continua sendo maior. E dentro desses direitos fundamentais, a gente tem direitos como o próprio direito à vida, como a proibição da tortura, dentre outros, que eles não podem ser preteridos. Então, os outros, eles vão ser relativizados para poder se preservar eles. E era isso que eu tinha para falar. Eu fico um pouco agoniada com o tempo nessas lives, porque não, é muito limitada. Tá administrado, tá administrado. Professora Camila, eu queria a sua opinião sobre se você concorda com o termo refugiados. Foi o início da live, mas você concorda que pessoas que se deslocaram por questões ambientais, por questões de saúde, elas devem ser chamadas de refugiadas ou deslocadas seria mais adequado e diferenciaria esses grupos para que haja realmente uma proteção jurídica deles? Eu acho que os deslocados ambientais eles deveriam ser enquadrados como refugiados, porque eles estão meio que no limbo, né? Eles não têm uma proteção específica. No caso dos haitianos, se a gente não tivesse essa previsão na lei brasileira, eles estariam perdidos, né? Porque os dois países que eles pediram mais refúgio foi aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, eles estariam... Nos Estados Unidos, eles não têm uma proteção específica para o caso ambiental. E a gente sabe como é a política de imigração dos Estados Unidos, que deve ter negado a entrada de muitos haitianos. Então, eu acho que deveria sim haver essa inclusão para proteger essa categoria,
principalmente quando a gente fala a nível internacional. Porque a nível interno, eu acho que o termo correto seria realmente deslocados, como a gente tem os deslocados da seca, como a gente tem aqueles deslocados de enchentes. Aí eu acho que se aplicaria mais a uma regulação dentro do próprio país. A nível internacional, eu acho que teria que ser enquadrado realmente como refúgio. Só que aí vem aquela questão, né, da problemática, que os estados não querem incluir, porque ia aumentar as despesas, né, de amparo ao refúgio. O Acnur ia ter um trabalho muito maior, porque aí poderia enquadrar também a questão dos refugiados econômicos, que poderiam dizer que estavam fugindo por causa de seca, por causa de aridez e tudo. Então, assim, eu acho que tem que ser especificado os casos de desastres específicos, né, e a nível internacional. Como, por exemplo, do Haiti, que houve 2 ou foram 3 terremotos seguidos, e que lá ficou impossível deles viverem e eles tiveram que ir para outro país. Eu acho que quando ocorre a nível interno, pode ser tratado como deslocados. Certo. E eu acho que eu vou desligar aqui no aparelho, porque está dando interferência aqui. Só um minutinho. Tá. Vamos ver se era isso. Não, não era. Sim, e com relação, do ponto de vista econômico, você acredita que os países da América Latina, eles têm condições de receber essas pessoas? A nível de América Latina, eu não posso te dizer, mas a nível de Brasil, eu acredito que sim. Né? Tudo que a gente sabe, a Priscila está dizendo para tu colocar o fone. Não, no início estava com fone. Tudo que a gente sabe aqui no Brasil, o Brasil tem um potencial imenso que é mal administrado, né? Então, a nível brasileiro, eu acredito que realmente a gente tem essa possibilidade de acolher os refugiados, mas a gente tem uma má administração do orçamento público, e que é por isso que gera todo esse preconceito, especialmente que a gente está vendo lá em Roraima, né? Que as pessoas estão revoltadas com os venezuelanos que estão entrando por lá, que estão dizendo que eles vão disputar saúde, educação com os brasileiros, né? Mas eu acredito que aqui, pelo que a gente conhece do orçamento brasileiro, a gente teria essa condição, sim, de abarcar esses refugiados. Agora, nos outros países, realmente, assim, da América Latina, eu não tenho conhecimento. Mas quando você diz abarcar, você pensa em saúde, trabalho, Direito social. moradia, todos os direitos sociais. Sim. Até mesmo E você, né? você acredita na solidariedade? Acreditar na solidariedade aí já é mais complicado. Não, porque quando a gente pensa em refugiados, eu remeto logo não só a direitos humanos, mas direitos de solidariedade, né? Sim. Inclusive, eu sempre faço, no meu primeiro dia de aula, eu dou Teoria Geral do Estado e Ciência Política, e no meu primeiro dia de aula eu trago alguns casos complexos para que eles vão aprendendo a lidar com esses casos. E é sempre engraçado como a sala se divide quando fala de questão de refugiados, né? Que é, quando eu trago aqui o tema, vocês acham que tem que ser acolhido? Aí eles, professora, não, tem que gastar dinheiro com brasileiro, não tem que gastar dinheiro com internacional, manda eles para a terra deles, ou então manda para outro país que tenha mais condições. Então, o problema do Brasil em si, de acolher um refugiado, é o preconceito. A gente teve aqui, em Fortaleza mesmo, a gente teve no ano passado, né, uma quantidade de refugiados venezuelanos que entraram aqui e que foram embora porque disseram que a sociedade cearense ela era muito preconceituosa. Então, muitas vezes a gente julga aquelas pessoas e a gente condena que não vai ter mais serviços sociais disponíveis para os brasileiros, sem nem conhecer a fonte, o recurso que procede do governo federal, estadual ou municipal para aquele direito. Então, as pessoas, elas têm essa característica mais preconceituosa, que eu acho que é o pior problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, que impede justamente a questão da solidariedade. Porque se a gente lembrar dos médicos cubanos, sim, eles não eram nem refugiados, óbvio, eles vieram trabalhar no Brasil. Sim. E aí gerou a maior polêmica. O grupo dos favoráveis
e o envolvem, grupo né? dos contra, que eles estavam tirando os empregos de médicos brasileiros, quando na verdade não era. Exatamente. Médicos brasileiros que não querem ir para o interior do estado. Sim. Você não acha que deveria, vamos supor, ser hipotético, Uhum. os países que gerassem um grande número de refugiados, por razões diversas, eles teriam que pagar uma multa? Mas aí é o que eu sempre falo Isso é, também. isso é hipotético. Eu sei. A questão de ser se torna mais complicado porque a gente não tem um órgão supranacional que possa cobrar essa multa. Que é o que a gente está vendo agora, por exemplo, que está acontecendo na questão do Covid, né? Que a OMS está sofrendo ameaça o tempo todo do Brasil e dos Estados Unidos de que não vai receber mais financiamento porque não ajuda da maneira correta. Então, quem é que vai impor essa multa para um Estado soberano poder cumprir? A problemática maior é essa. Se os próprios estados eles não se autorregularem, eles não impuserem sanções uns aos outros, não tem nada, nenhuma organização que possa impor essa sanção. A ONU depende de dinheiro dos países. Todas as organizações internacionais dependem de financiamento dos países. Então, como é que a gente vai ter uma imposição de uma multa? Eu acho que o ideal, nesse caso, seria a existência, né, de um direito, como tinha a proposta de se criar um direito supranacional, de criar uma constituição global, né, para poder regulamentar esse tipo de relação, né, que envolve o conflito entre países, e um órgão que realmente pudesse impor sanções para os países, para os estados soberanos, para poder a gente ver uma efetividade no cumprimento dos direitos humanos. Infelizmente, hoje a gente depende da boa vontade dos estados, da boa vontade do governante que esteja no poder, e a gente fica muito à mercê disso. Essa questão da multa seria sensacional, mas infelizmente a gente não tem quem imponha essa multa, né, de maneira eficaz. E a parceria público-privada? Mas a parceria público-privada interferiria na soberania do Estado. Não, não para multa. Eu digo para que houvesse mais incentivo fiscal, e o Sim. Estado convidasse as empresas para, com ele, fazer a gestão dessas pessoas, dos direitos dessas pessoas. Da maneira como ocorre, inclusive, com a inclusão dos presos, né, que estão em regime aberto, que as empresas que contratem essas pessoas, elas têm incentivos fiscais. Eu acredito que sim. Aqui no Ceará, a gente tem uma deficiência muito grande em políticas de inclusão de refugiados. A gente vê que universidades, por exemplo, do Brasil, principalmente lá pelo Sul, já tem editais específicos para refugiados e aqui a gente não tem. O mais próximo que a gente chega é a Unilab, né, que tem um ensino voltado para estudantes africanos, mas não é uma política voltada para refugiado. A gente não faz nem parte da cátedra Sérgio Vieira de Mello, eu ainda nem entendi por quê. Inclusive, eu trabalho na UFC e eu tenho um amigo que trabalha na parte de relações internacionais e eu até questionei para ele por que a gente não faz parte, né, dessa cátedra. E a gente vê essas ineficiências. E se a gente tivesse uma parceria público-privada, com certeza os problemas cairiam pela metade. E o Ceará, a gente acha que o Ceará está longe da questão do refúgio, mas ele passa despercebido, ele não está longe. O Ceará é o terceiro estado do Nordeste com o maior pedido de refúgio no Brasil. Então, a gente não tem a noção, porque talvez não seja a quantidade igual que está ocorrendo lá em Roraima. Mas o nosso estado ele é muito visado também pelos imigrantes. Então, a gente precisa de uma política efetiva nesse sentido. E você acha que isso deveria ser falado nas escolas, tipo, alguma disciplina que envolvesse os refugiados? Porque direito de solidariedade ele tem que ser uma coisa em construção. Sim. Você dificilmente vai impor, olha, tem esse aqui, ó, direito de solidariedade, vocês têm que... Então, isso que os refugiados estão vivendo nesse momento da pandemia, nós somos responsáveis também, não é só o Estado. Uhum. Nós vimos empresas, a L'Oréal,
fez doações aqui para o Ceará de álcool gel, outras empresas doaram outros produtos, e ninguém falou, como você disse, a mídia calou, e tornou eles realmente invisíveis. Então, a gente não pode pensar num grupo de pessoas que fica à mercê de quando elas são ou não notícia. Uhum. Porque o problema persiste. E vale lembrar que essas pessoas, elas não recebendo os cuidados devidos do ponto de vista de direitos humanos, elas vão ser disseminadoras do vírus, óbvio. Se ninguém cuida de mim, eu numa situação de vulnerabilidade, eu vou ser uma pessoa que vou contribuir para que o vírus prolifere mais ainda. Eu fazer o meu tratamento, a minha campanha contra o Covid, se eu estou morando com você e você não está se cuidando, se você não tem dinheiro para poder fazer um tratamento na saúde. Então, o combate ao vírus aí tem que ser coletivo. A gente não pode separar por classes, a gente não pode separar por raças. Todos nós estamos submetidos ao Covid. E com relação à questão dos invisíveis sociais, eles eram meio que fantasmas, né, antes. E agora eles se tornaram invisíveis totais. Então, assim, a gente... A questão da solidariedade, a questão do ensino no colégio, eu acho que se nós tivéssemos na educação básica um ensino sobre direitos fundamentais, um ensino sobre... direitos humanos também, a gente teria um outro país, a gente teria uma outra consciência. Porque o que a gente vê hoje são coisas que já vêm dentro do ser humano, que são preconceitos que são constituídos, às vezes por ignorância da família, que não sabe como tratar. Eu acho que hoje já diminuiu muito, mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente considera que não tem racismo. Quando a gente tem um racismo embutido, quando a gente tem um preconceito embutido, essas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos agora contra o racismo, a gente fica o tempo todo achando que só acontece lá. A gente não consegue enxergar o que acontece do nosso lado. Quando a gente critica política de cota social, quando a gente critica política de cota racial, Oi, Camila? a Blaine travou. Sim, voltou. É porque eu mexi aqui para ver se o áudio... Sim, então eu acredito muito na parceria público-privada em vários pontos, inclusive no sistema prisional. Agora sim, tudo depende mais de uma iniciativa do governo, né? O problema é justamente esse, porque a gente fica dependendo dessa iniciativa do governo de firmar essa parceria. E a gente viu, pelo menos na parte do sistema prisional, a gente já viu uma evolução. Com relação aos refugiados, o que a gente tem visto, como eu falei, são universidades que vêm procurando incluir, né, aqueles refugiados nos programas de educação. A gente acha também que todo refugiado vai vir para cá dependendo de assistência, e muitas vezes os refugiados eles já são formados, eles têm diploma, eles só precisam se regularizar em território nacional. Lá na parte da região norte, em Amazonas, se eu não me engano, já teve uma parceria da Vivo e de outro órgão, era a Ericsson, se eu não me engano, para justamente incluir, né, os refugiados da região no quadro de seus empregados da empresa. Mas a gente vê que é muito restrito, né? Talvez a região norte ela esteja tomando essas providências porque ela está sendo a mais agravada com a crise da Venezuela. Mas isso precisa ser tomado a nível nacional. Como eu disse aqui no Brasil, aqui no Ceará, a gente não tem a notícia de tantos refugiados, mas o nosso é o terceiro estado que tem associação de refúgios do Nordeste. Então, não está passando aos nossos olhos, mas o estado é procurado. Então, a gente também precisa pensar nisso. Inclusive, ano passado, eu vi que estava tendo uma reunião da Secretaria Municipal com a Comissão de Direitos Humanos da OAB,
para poder justamente verificar políticas, mas não saiu disso, né? Ficou só naquela reunião, naquela discussão, e eu não vi nenhuma medida ser tomada efetivamente para poder proteger esses indivíduos. Você conhece alguma ONG que... Aqui, o que eu tenho contato é mais na Caritas, não. A Caritas é em São Paulo. É uma irmã lá no centro que é Comissão Paróquia da Migração. É uma parte da Igreja Católica que presta serviços aos migrantes que chegam aqui. Inclusive, eu já prestei até algumas ajudas para elas. E a UFC, ela faz atendimento no EPJ de lá aos refugiados também. Agora, eu só conheço aqui, a nível de Ceará, eu só conheço esse centro, né? Que é até lá no centro mesmo. Esqueci o nome agora. Era uma interferência aqui. Eu acho que é algum equipamento aqui que está interferindo no meu áudio. Eu estou evitando falar por isso. Professora Camila, o tema é muito relevante e eu acho que a sociedade é convidada a pensar em soluções, né? A gente não pode ficar esperando só pelo Estado para que ele resolva os vários problemas dos direitos sociais, né? Sim. Isso aí não é só com relação aos refugiados, mas com relação a todas as categorias, né? Se cada um de nós fizesse a nossa parte de ajudar, de prestar esse auxílio aos nossos irmãos, o mundo estaria bem mais evoluído, a gente estaria conseguindo viver de uma maneira mais igualitária. A nível de Brasil, a gente vê uma diferença maior entre classes, né? Então, a gente vê é mais gritante. Quando você também morou em Portugal, né? Então, você sabe que é a pastoral dos migrantes, Tereza. Obrigada. Você morou em Portugal também, você sabe que lá a gente vê uma igualdade maior, apesar de existir as situações de discriminação, de pobreza, mas aqui a gente vê uma coisa mais gritante e a gente cria uma cegueira, né? Porque a gente não consegue enxergar esses nossos defeitos. Isso também é questão de conscientização, não é só questão de Estado, como você disse, não é só questão de política pública, é uma questão de conscientização e de acreditar que nós todos somos humanos, que ninguém é melhor do que ninguém, que nós todos precisamos ser tratados de maneira igual. Eu vou ainda mais longe e ainda cogita, sim, algo relacionado ao imposto de renda, já que nós temos uma alíquota... Fortunas, né, que nunca é instituído, agora inclusive foi barrado, né, pelo PGR. Fica difícil o Brasil andar para frente em termos de direitos fundamentais, né? Sim, porque no fim das contas a gente vê que a gente não tem uma continuidade de políticas também governamentais. Os governos, eles entram e tentam tirar tudo de bom que foi feito pelo governo anterior. Eu acho que os governantes, eles teriam que pensar, tá certo, eu não concordo com a política de esquerda, mas vamos ver aqui o que é que eles fizeram de bom. Vamos manter o que eles fizeram de bom. Mas aí eles entram e tentam erradicar tudo para poder não criar um vínculo com o governo anterior. Então, a gente vê que não existe uma preocupação com o brasileiro, com o ser humano. Existe uma preocupação com o dinheiro, com o favorecimento de uma determinada classe, mas os direitos fundamentais, os direitos sociais, não existe uma preocupação com isso. É tanto que a gente teve a emenda constitucional do teto dos gastos de saúde e educação em 2018, que reduziu, nesse ano, a nível de saúde, 9 bilhões do orçamento. E o que é que a gente está mais precisando hoje? De saúde. O que é que a gente está mais precisando hoje? De pesquisa. Né? Então, a gente teve o corte e é o que a gente mais precisa. Todos os brasileiros, quer seja pobre, quer seja rico, estão precisando dessas duas esferas. Então, a gente está vendo a mudança, né, do conceito de Estado mínimo nesse período. A gente precisa de um Estado forte. A sociedade brasileira ela ainda
não tem um preparo para não depender tanto do Estado, e isso tudo está se provando nos dias de hoje. A Covid veio para mudar a percepção de tudo, eu acho assim. A gente vai viver um novo mundo depois dessa pandemia, né? Espero que as pessoas não esqueçam esse período, porque brasileiro tem a memória curta, né? E que a gente se torne realmente mais solidário, que a gente se torne mais humano, que a gente se preocupe com os direitos que importam, né? E não só com a parte econômica, que a gente está vendo que a parte econômica hoje não está nem adiantando para resolver o problema da pandemia. Um dos outros problemas que eu vejo também, professora Camila, tipo, qual o tempo que essas pessoas vão ficar em determinado país na condição de refugiado? Sim. Porque eu penso que a língua, particularmente, é uma grande barreira. Sim. Depois dela, a cultura. É engraçado, aqui, lá na Humberto Monte, tem uma mulher que anda de burca. E é tão estranho a gente ver aqui no Ceará uma pessoa andando no meio da Jovita Feitosa de burca, né? E o tanto de preconceito, né, que essas pessoas, principalmente muçulmanos, enfrentam para os países que eles migram. Então, a gente, com relação ao refúgio, o ideal era que houvesse uma política para poder ajeitar uma cooperação internacional para ajeitar aquele país que levou à exclusão daquele indivíduo, que levou aquele indivíduo a solicitar refúgio. Mas aí, o problema das ordens internacionais é justamente a complexidade de você passar por cima da soberania, né? A gente vê que ocorrem as guerras, que Estados Unidos intervém quando ele tem algum interesse. Então, a problemática que a gente tem é essa, porque se a gente tivesse uma política internacional para poder, vamos lá, pegar a Síria, vamos resolver o problema do conflito da Síria, e reestruturar, resolver a complexidade daquela situação para que aquele nacional possa voltar para o seu país de origem. Mas a gente não vê essa preocupação. Se não tiver um aspecto econômico, os países não se interessam. São muitos desafios. Muitos. E poucas perspectivas. Tem que ser discutidos, e eu acho que essa questão dos refugiados ela é pouco abordada, principalmente no nosso nível, né? Aqui no estado do Ceará ela praticamente não é discutida, então eu acho que a gente precisaria enfocar mais nisso, dar um maior destaque. Pode ser que nós não estejamos igual para Caraima, mas o futuro pode mudar tudo isso, né? E a gente tem que cuidar dos poucos que estão aqui. Certo. Eu quero lhe agradecer a participação e dizer que há uma perspectiva de fazermos o diálogo aqui em Fortaleza em outubro. Ah, ótimo. Então a gente se comunica. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Queria agradecer pelos meus alunos que estavam mandando mensagem aqui, mandar um abraço para eles. E agradeço muito pelo convite. Eu adoro falar sobre esse tema de refugiados e me encontrar à disposição se alguém quiser mandar mensagem aí tirando dúvida, e para qualquer outro evento ou palestra que, se você quiser me chamar, eu estou à disposição. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Glenn. Como ouvinte. Boa noite. Boa noite. Tá faltando.